Diz a palavra do Senhor. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. E então disse o Senhor a Josué: olha, eu tenho dado Jericó na tua mão. Repita comigo: na tua mão. Na tua mão. E ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. Os 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente, se a buzina de chifre de carneiro, e ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. E então chamou Josué, filho de Nun, e sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem tiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo. E os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguidas. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado uma ordem, repita comigo: uma ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Amém? Coloca a Bíblia sobre o seu assento, bata no peito e diga: eu vou viver a promessa. Não está fraco para quem quer tomar posse da terra prometida nessa noite. Diga nessa noite com intrepidez, ousadia: eu vou viver a promessa. Diga para a porta fechada, para a crise, para a impossibilidade. Diga para aquilo que tem te afrontado, dizendo que você não vai conseguir. Bata mais uma vez no peito com muita ousadia, dizendo: eu vou viver a promessa. Nada vai impedir o agir de Deus na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Quem acredita nisso, se assente glorificando a Deus por essa palavra digna de honra, de glória e de toda aceitação. Estamos diante de um texto muito conhecido, e eu tenho o costume de dizer que aquilo que é conhecido traz fácil entendimento para a nossa mente. Estamos diante de um texto muito pregado em nossos dias, mas traz algumas profundidades para o nosso coração, algumas revelações que nós precisamos para conquistar algumas promessas que o Senhor tem liberado para a nossa vida. Interessante porque o capítulo 1, o povo está vivendo um processo de desânimo após a perda de Moisés, um grande líder. Após a morte de Moisés, o povo está desanimado, e Josué também se encontra desanimado. A epígrafe do capítulo 1 vai dizer que Deus anima Josué. É interessante porque toda grande perda, ela traz um processo de prostração. Isso é muito natural na vida do ser humano. Toda perda, ela marca a nossa trajetória, seja de pessoas, ou seja de coisas que nós perdemos ao longo da nossa história. Perder alguém sempre marca. Perder alguém que é importante, pior ainda. Moisés é alguém muito importante para a nação de Israel. É uma representatividade muito grande
de uma intimidade com Deus, de uma liderança profética que está guiando o povo para uma terra prometida. Após a morte de Moisés, o povo está prostrado, desanimado. Mas eu gosto desse texto porque Deus vem até Josué com uma palavra, e a palavra que Deus tem para Josué é: levanta, porque tu farás a esse povo herdar a terra prometida. É interessante que para algumas pessoas Deus se apresenta de uma forma de repente mais doce, mais delicada. Só que a palavra que Deus tem para Josué naquele momento é: Josué, levanta. Quando Deus está falando para Josué levantar, Deus sabe da capacidade que há em Josué. Quando Deus está falando para Josué tomar um posicionamento, Deus sabe para quem está dizendo. Deus está falando para uma liderança, e como liderança Deus fala de uma forma totalmente diferente. De repente você questiona da maneira que Deus fala contigo, é porque Deus sabe justamente a maneira que Ele tem que falar contigo. Algumas pessoas vão se vitimizar na presença de Deus, mas para outras pessoas Deus vai agir de uma forma mais enérgica, mais potencializada. E a forma como que Deus se dirige a Josué é: Josué, se levanta, porque há uma obra para você continuar, há um chamado sobre a tua trajetória, há uma obra para você dar seguimento. Deus está dizendo para Josué: ei Josué, não é tempo de parar, não é tempo de dobrar a capa, não é tempo de jogar a toalha, é tempo de se levantar, sacudir a poeira. O tempo do desânimo acaba hoje. Renova tuas forças, porque tu vai guiar esse povo. Eu vim para liberar uma palavra para uma igreja viva nessa noite, e eu já vi que tem gente entendendo. Há uma palavra de Deus para a tua vida dizendo: levanta, toma posicionamento. Há um caminho para você percorrer, há uma estrada para você trilhar. Tu não vai parar no meio dessa trajetória. O diabo vai descer agora hoje. Tu vai percorrer por essa estrada. Deus está dizendo: eu sou contigo. Se levanta, tu vai conquistar, se levanta. É interessante porque o verso 3 do capítulo 1, Deus vai dizer para Josué: todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu vou ter dado. Em outras palavras, entre as entrelinhas do texto, o que Deus está dizendo para Josué é: Josué, não há limites para mim. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu estou autorizando aqui de cima. Isso é muito importante para nós, caminhar sabendo que Deus está autorizando a nossa passagem, caminhar sabendo que Deus está autorizando a nossa conquista. Ei, uma palavra para o nosso coração nessa noite: Deus está autorizando a gente pisar em alguns lugares para tomar posse. Deus está autorizando a gente pisar em algumas circunstâncias
fala para Josué: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Deus está dando uma garantia estendida para Josué. O que eu acho interessante, porque essa garantia estendida, pastor Zenildo, não é como essa garantia que a Casa Bahia oferece, essa garantia estendida, quando você compra um eletrodoméstico, quando você compra um móvel. Eles te oferecem uma garantia estendida que dura um prazo de 1 ano, 2 anos no máximo. E de repente, quando acaba o bem adquirido, acaba também a garantia. Só que a garantia que Deus está dando para Josué é: eis que eu estou contigo quando? Todos os dias da tua vida. Deus está dizendo para Josué: eu não vou ser contigo somente hoje, eu não vou ser contigo somente uma vez por semana, eu não vou ser contigo somente uma vez no mês, uma vez no ano, eu vou ser contigo todos os dias da tua vida. Vai ter dia que tu vai estar cansado, mas se estiver respirando, está vivo, Deus está contigo. Vai ter dia que você vai estar desanimado, mas se estiver respirando, ainda está vivo, Deus está contigo. Vai ter dia que você vai entrar por essas portas se arrastando, mas se está vivo, Deus ainda está contigo. Deus está dizendo todos os dias, enquanto o teu coração estiver pulsando, enquanto você estiver respirando, Deus está dizendo: eu estou contigo, eu estou te sustentando pela tua mão direita, eu estou contigo todos os dias da tua vida. É por isso que Samuel Mariano vai dizer, vai cantar, vai profetizar através de um cântico. Tem dia que não dá para cantar, então o que você faz? Respira, porque o ato de você respirar, Deus está dizendo: eu estou te sustentando para você cruzar a linha de chegada, para você. Aleluia. Versículo de número 6, do capítulo 1. Esforça-te e tem bom ânimo. Suplemento para vencedores. Ter bom ânimo. Porque a Bíblia vai dizer que se no dia da nossa angústia formos frouxos, a nossa força será pequena. É um suplemento para um campeão. Não está na musculação da academia, não está nos nutrientes dos alimentos ingeridos por nós no dia a dia, que embora sejam importantíssimos para sustentar o corpo, mas não conseguem sustentar o espírito. Para sustentar o espírito é preciso ter bom ânimo, é preciso se esforçar. É interessante porque ele continua dando seguimento no versículo 7, ele vai dizer: tem dia que o bom ânimo não vai ser suficiente. E aí, Senhor, você vai ser preciso ter muito bom ânimo. Você vai precisar multiplicar o bom ânimo por 2. Porque tem dia que você levanta, a batalha trava. Tem dia que você levanta, há um céu pairado diante da tua cabeça, uma nuvem negra. Tem dia que você levanta, o gigante já está armado. Tem dia que você levanta, não, o céu está aberto para você. Você ora, você sente que você já entrou numa atmosfera diferente. Mas tem dia que o inferno se trava, ele arma contra a tua casa, contra a tua vida, contra o teu ministério. E aí, pastor, qual é a recomendação de Deus?
estampado no outdoor, mas ele não quer se preparar para as conquistas que Deus tem preparado para o seu povo, para cada um de nós. Deus está preparando Josué, e Deus não está falando para Josué: ei Josué, vai ser mamãozinho com açúcar. Deus não está dizendo para Josué: ei, tu vai ganhar na moleza. Deus está dizendo: ei Josué, tu vai precisar ser valente, tu vai precisar ser homem, tu vai precisar ser homem de Deus, tu vai precisar colocar a palavra de ouro e entregar ao teu espírito ao Criador vivente. A gente ganha tempo aqui. Se eu andar, a gente precisa andar. Josué conduz ao povo a travessia do Jordão e dá início a um percurso de conquista. E diante do capítulo 6 que nós fizemos menção, vai falar de uma dessas grandes conquistas sobre a liderança de Josué, esse grande líder que Deus vai levantar. É interessante porque Jericó está cerrado, o texto está dizendo isso. Jericó é uma cidade fortificada, uma cidade aos olhos humanos intransponível. Na lógica humana não tem como vencer Jericó. Só que Jericó fica sabendo os feitos dos deuses de Israel. E só de ouvir o que o Deus de Israel fez, eles já trancaram as portas, dizendo: Deus de Israel está vindo aí. E aonde esse Deus chega, ninguém consegue resistir a ele. Eles estão com as portas fechadas, e porta significa defesa. Quem fecha a porta está dizendo: aqui não vai entrar. Eles estão com a porta fechada porque eles querem impedir o progresso. Só que porta fechada não é impedimento para Deus avançar. Porta fechada não é impedimento para Deus entrar. Pois após a ressurreição, o Cristo ressurreto aparece no meio dos discípulos. Com a porta fechada, ele aparece no centro da sala, se manifesta, sopra sobre eles o Espírito Santo. É interessante, porque Deus vai dar uma direção, uma estratégia para Josué conquistar esse espaço, esse território. E eu gosto do verso 2, porque Deus começa dizendo para Josué: olha Josué, tenho entregado Jericó na tua mão. Lembra que eu pedi para você frisar essa parte? Porque Deus não dá aquilo que é teu na mão de terceiro. Deus não entrega aquilo que é teu na mão de ninguém. Aquilo que é teu, Deus entrega nas tuas mãos. Deus não é como um correio que quando vai entregar uma correspondência na tua casa, se você não tiver, ele bate no portão do vizinho do lado, pede a documentação, ele coloca ali o número do CPF, alguém assina e ele libera a correspondência. Não, Deus é zeloso. Ele só entrega a correspondência na mão da titularidade. Deus só vai entregar aquilo que é teu na tua mão. Pastor, o que isso quer dizer? Que aquilo que é teu pode descansar, porque ele é bom. Aquilo que é teu ninguém tira. Aquilo que é teu está reservado. Aquilo que é teu está garantido. Deus está dizendo para você: ele fica na dispensação, porque aquilo que é teu ele traz para você. Se tem uma coisa que Deus não erra, então é esse. Ele conhece até o teu CEP, o teu CPF, e ele vai entregando nas tuas mãos aquilo que é teu. Só que para tomar posse dessa terra não é de qualquer jeito. Ninguém derruba a muralha no braço, no peito. O que acontece conosco é que às vezes a gente quer vencer algumas guerras no braço, com a força física. E só vai viver a promessa o homem e a mulher que anda na direção de Deus. Deus traz uma orientação para Josué, e a orientação é: vai rodear a cidade. E vai dar uma volta durante 7 dias. O 7º dia são 7 voltas. E tem uma orientação a mais. Coloca os sacerdotes com 7 buzinas de chifre de carneiro
Arca da Aliança coloca na frente, porque a Arca da Aliança ela tinha um simbolismo naquela época. Ela simbolizava a presença de Deus. Todas as vezes que Deus estava presente na frente de uma guerra, significava que a guerra seria totalmente liberada pelo céu. Sabe por que às vezes a gente não vence guerra? É porque a gente não coloca Deus na frente. Sabe por que às vezes a gente deixa se endurecer em algumas pelejas? É porque a gente deixa de colocar Deus na frente. A gente não consulta Deus antes de entrar, e nem mesmo durante o processo dela. Mas todas as vezes que a gente está seguindo uma orientação de Deus, a gente tem garantia de vitória, porque o general nunca perdeu uma batalha. Então, se ele está na frente, ele é como Jericó, está sentindo, ele está vindo aí. Porque o inimigo sente quando Deus está para te proporcionar algo. O inimigo sente quando Deus está para entregar algo nas tuas mãos. É por isso que ele arma o laço, é por isso que ele arma a emboscada, é por isso que ele tenta trabalhar, porque ele sabe que tem coisa grande vindo aí. É por isso que ele se levantou por esses dias. É porque ele já pressentiu que tem algo grande vindo da parte de Deus. E Deus falou que vai entregar na tua mão. Deus falou que vai entregar no teu endereço. Ei, eu estou vendo Deus entregando algo na mão de algumas pessoas essa noite. É para Senhor, para cega. Deus está indo em direção ao teu endereço nessa noite. Mas todo endereço é o teu endereço espiritual. Porque tem correspondência do céu chegando. Deus está dando ordem a teus anjos a teu respeito. Esses anjos vêm para guerrear em favor da tua casa, vem para guerrear em favor da tua família. Eu vim para dizer para você que é Josué de Deus nessa noite. É tempo de conquistar coisas grandes. É tempo de conquistar o que o céu tem liberado para a tua casa. Josué dá início àquilo que Deus está dizendo. E o primeiro dia, eles vão dar uma volta. Só que há uma orientação a mais aqui. Porque o povo tem que caminhar em volta da muralha de boca fechada. Josué conhece quem é o povo de Israel. Ele sabe que Israel é um povo murmurador. E diga-se de passagem, tem coisa que a gente perde porque a gente fala demais. Tem coisa que a gente não conquista porque a gente fala antes da hora. Aí Deus está falando para Israel, através da vida de Josué: vocês vão rodear a cidade, mas vocês vão rodear de bico fechado. Primeira volta, eles dão a primeira volta na muralha. Eu imagino que tem alguém olhando para a muralha e dizendo: Josué está maluco, a muralha é nem boa. Se tivesse o WhatsApp, pastor, tinha alguém mandando uma mensagem para o outro dizendo: olha aí, Josué está doido. Como que a gente vai derrubar essa muralha caminhando em volta? Segundo dia, é o dia da segunda volta, a muralha continua intacta. Terceiro dia, a muralha continua intacta. Quarto dia, a muralha continua intacta. Parece que Deus não está trabalhando. Olha para quem está do teu lado e diga: parece que Deus não está trabalhando. Diga para ele: até no silêncio ele trabalha. Quem foi que disse que para Deus trabalhar ele precisa fazer estardalhaço? Quem foi que disse que para Deus trabalhar ele precisa fazer barulho? Até no silêncio ele está trabalhando. E ele está trabalhando aonde? Aqui. Porque quando o povo está em silêncio caminhando, Deus está trabalhando no coração do povo. Para fazer eles entender o que é o processo. Deus podia derrubar a muralha num estalo de dedo. Mas então por que Deus manda o povo rodear a muralha? Porque o ato de rodear a muralha é um processo que o povo precisa aprender.
Tem coisas na nossa vida que existe um processo, que Deus não vai entregar na nossa mão de qualquer forma, porque senão a gente perde. Aí para a gente não perder, Deus bota a gente para caminhar em volta daquilo que é nosso. Vai olhar, vai admirar, porque eu vou entregar na tua mão. Sexto dia, a muralha está intacta. Eu imagino que o povo está nervoso, porque a gente fica nervoso. A gente até aceita estar na prova, mas Deus ficar em silêncio, a gente fica nervoso. A gente até aceita estar no vale, mas quando Deus fica em silêncio, a gente fica incomodado. E a nossa oração muda. E a nossa oração passa a ser: Senhor, fala comigo aí. Manda uma resposta, porque o meu coração já não suporta mais. Na verdade, a gente até suporta sim. É que a gente está acostumado com Deus falando a toda hora, a todo instante. Só que Deus não precisa falar toda hora para ser garantia de vitória para a nossa vida. Ele não precisa repetir aquilo que Ele já disse. A gente só precisa obedecer aquilo que Ele já liberou. Sétimo dia é o dia dele. É o dia que Deus determinou. Porque existe um dia determinado para nós. Esse dia é o dia do versículo 7 do capítulo 1. Lembra? Deus falou para Josué: Ei Josué, esforça-te, tem muito bom ânimo, porque no sétimo dia vai ter que dar 7 voltas. Se no primeiro dia deu uma volta só, no sétimo vai ter que dar 7 voltas. É por isso que Deus disse para Josué: Josué, vai ter dia que tu vai ter que ser valente. Eles têm que dar 7 voltas. Só que eles estão dando 7 voltas para dar um grito de vitória. Já percebeu que tem grito na nossa garganta que está entalado? Existem vitórias que a gente está para conquistar, que está atravessado na nossa garganta. Tem gente que está igual o Zagallo, está doido para gritar: vão ter que me engolir. Porque está atravessado na garganta, não suporta mais. Mas eu quero liberar uma palavra para o teu coração aí, segura. Porque a noite de bradar chega hoje na tua vida. Eu gosto do versículo 10, porque o versículo 10 do capítulo 6 vai dizer assim: porém, Josué tinha dado uma ordem ao povo, dizendo: não gritareis, nem parar ouvir palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Existe um tempo de caminhar em volta da muralha. E esse tempo de caminhar em volta da muralha quieto significa o tempo de obedecer e confiar. Porque o povo precisava obedecer a Deus e confiar naquilo que Ele havia prometido. Perceba que Moisés, antes de morrer, é questionado, é indagado pelo processo do povo estar caminhando no deserto. O povo está desacreditado daquilo que Deus havia prometido. E o povo começa a indagar a Moisés sobre o percurso de Israel no deserto, dizendo que era melhor até mesmo estar no Egito. O povo sente saudade da comida, o povo sente saudade da escravidão, porque está questionando a Deus. Perdeu a confiabilidade daquele que tirou e daquele que estava conduzindo. Mas eu entendo que todas as vezes que Deus nos coloca no deserto é porque a terra prometida está próxima. É porque estamos chegando diante do Cristo. É interessante porque o povo, para chegar na terra prometida, é preciso passar por Jericó. É preciso derrubar muralhas. É preciso atravessar por esse obstáculo. A terra prometida está além do alcance dos olhos do povo. Eles olham e só conseguem enxergar a muralha.
Eles olham e só conseguem enxergar Jericó. Mas além de Jericó está aquilo que Deus prometeu para eles. A ordem é: vocês só vão gritar quando eu liberar. Quando vós ouvir o sonido da buzina, aí vocês gritarão, e o muro da cidade cairá abaixo. Existem tempos na nossa vida que são de obedecer e de confiar, mas existem tempos na nossa vida que são tempos de gritar e ver a muralha cair no chão. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo nessa noite, se é o tempo de obedecer e de confiar, mas se é o tempo de obedecer e de confiar, permanece nele. Mas se você está no tempo de gritar, libera a palavra nessa noite, porque tem muralha caindo ao chão em favor da tua vida. É tempo de avançar, porque o sonido da buzina foi liberado pelo céu hoje, e Deus está dizendo para nós: tem muralha caindo ao chão, tem obstáculo caindo no chão, e ninguém vai impedir o teu progresso. Eu se está liberando a tua passagem, a tua progressão nessa noite. Só quem acredita nisso levanta a mão para o céu, dá um grito de glória a Deus bem alto nessa noite. Eu nunca vi grito derrubar muralha. E não é o grito que está derrubando a muralha. Porque enquanto eles estão gritando, a mão de Deus está no muro. Não, alguém entendeu isso aqui? Porque isso aqui é profético. Enquanto está clamando, Deus está clamando no muro. Enquanto está rodeando, Deus está clamando no muro. Ele diz: eu vou derrubar. Eu vim para liberar uma palavra para você essa noite. Eu não sei qual é o tamanho do teu adversário, eu não sei qual é o tamanho da muralha que está na tua frente, mas eu vim para trazer uma palavra de vitória do céu para a tua vida nessa noite. Tem muralhas caindo, tem muralhas ruindo nessa noite pelo poder de Deus. Deus está acabando a muralha nessa noite, está dizendo: eu estou derrubando a muralha por causa da tua vida, por causa da tua história, por causa do teu ministério, por causa da tua família. Aleluia! A permissão do nosso pastor. Quero pedir você que se coloque de pé, meu tempo encerrou aqui. Quero orar por você. Eu estou debaixo de uma palavra de promessa, mas tem horas que parece que essa promessa está longe. Tem horas que parece que eu não vou conquistar aquilo que Deus me prometeu. Eu quero te convidar aqui à frente rapidinho para a gente orar. Você que precisa conquistar algo e que o inverno tem travado guerra contigo. Quero liberar uma palavra para o céu aqui através da oração. Pastor Zé, eu estou ouvindo barulho de corneta nessa noite. Tem sonido de bocina nessa noite. Uma placa matou essa celebração. E tu pode receber a sério. Depois do placa quando recai do anúncio. E tu fica para a chegaria. Tá caindo aí, tá caindo. E tu placa quando recebe no praceia. E muralhas caindo nessa noite. Rompeu, 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 rompeu. Eita, sexo regraçado. E não que a série a chorar. E pecando a série a sua. Que guerra
Tu ia cuspir no chão e ia passar por ele. Fazer o que Jesus faz, tem que fazer o que está escrito. Não é inventar, não. Jesus foi lavar o pé de Pedro, quem Pedro falou para Jesus? Não, senhor, você não quer só lavar meu pé, não. Jesus falou, Pedro, se eu não lavar o seu pé, tu não tem parte comigo. Olha só! Mas eu sou tão humilde, Jesus não lavar meu pé, você tem ordem de ser ele, pode ser outro. Amém? Amém? Vamos encerrar em nome de Jesus. Tu preparou essa noite para o teu servo, porque a igreja podia estar lotada hoje. Mas só ouviu que o Senhor permitiu essa noite, Senhor. Então eu quero te agradecer. Nós estamos chegando no final deste culto. Eu quero pedir ao Senhor, estenda as tuas mãos poderosas sobre a nossa vida, na nossa vida. Vamos ouvir essa mensagem. Olha, Tanque de Siloé, agradeço a todos os obreiros, pastor Douglas, esteve conosco aqui, ministrando essa linda palavra, e que você possa receber aí, juntamente com o nosso pastor presidente, pastor Joaquim, no nome do Senhor Jesus. Por todos vocês que não estiveram aqui hoje, que venha quarta-feira que vem, venha no domingo de Santa Ceia, participe e também se inscreva aí no canal, deixa seu like, compartilha com todos os crentes no nome do Senhor Jesus. Amém. E assim a gente continua essas maravilhas que têm acontecido. E hoje o culto de libertação, o pastor Douglas ministrou uma linda, poderosa palavra. Se você quer ver como é que é, vem para o Tanque de Siloé e verás o que Deus tem para você aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Nós, queridos, vamos viver essa promessa em busca daquilo que Deus reservou para nós. Tem algo grande de Deus vindo aí. Amém. Graças a Deus. Maravilha. Amém. Só tirar aí agora.